Uma pergunta rápida. Quando foi a última vez que você usou um aplicativo grátis e ele realmente pareceu de graça? Não estou falando de grátis por 7 dias. Estou falando de abrir um jogo, aprender uma língua ou ouvir uma música sem sentir que você está sendo punido. Se você tem a sensação de que o seu celular, que antes era uma ferramenta, virou um cassino feito para drenar a sua paciência, você não está louco. Você é uma vítima de um experimento econômico silencioso. Houve um tempo, lá no início dos anos 2010, que nós chamamos de a Era de Ouro. Nessa época, a tecnologia queria te conquistar. O Duolingo queria te ensinar inglês. O Spotify queria que você descobrisse bandas novas. O Angry Birds queria apenas que você jogasse. Eles eram úteis, eles eram leves e, o mais importante, eles funcionavam. Mas em algum momento da última década, a chave virou. Aqueles aplicativos amigáveis desapareceram e no lugar deles surgiu algo monstruoso. Hoje nós vivemos na era da miséria planejada. Grandes empresas de tecnologia descobriram que criar um produto bom não dá tanto dinheiro quanto criar um produto frustrante. A estratégia é brutal: quebrar a experiência do usuário, tornar o aplicativo insuportável, entupir a sua tela de lixo visual e depois te oferecer a única saída possível: pagar o resgate. Eles não estão vendendo um serviço premium, eles estão vendendo o silêncio. Bem-vindo ao fim da internet grátis. Vamos começar pelo caso mais chocante de todos, a Coruja Verde. Quando o Duolingo foi lançado, a missão da empresa era quase sagrada: oferecer educação de idiomas gratuita para o mundo. Era a ferramenta perfeita. Estudantes, aposentados, gente que nunca teve dinheiro para um curso de inglês, finalmente podia aprender. Mas o tempo passou. A empresa abriu capital na bolsa. Os investidores queriam lucro e a missão de educar o mundo foi substituída por uma nova missão: frustrar o usuário até ele abrir a carteira. Em 2022, o Duolingo introduziu uma mudança brutal que matou a fluidez do aprendizado. Um anúncio de vídeo obrigatório após cada lição. Não a cada 3, não a cada 5, a cada uma. Uma investigação do site Class Central fez as contas e o resultado é assustador. Para completar o curso de francês, que tem cerca de 1.200 lições, um usuário gratuito é obrigado a assistir a mais de 1.200 comerciais. Isso totaliza 10 horas de pura publicidade. Pense nisso. Você está tentando aprender um novo idioma, mas o aplicativo te obriga a gastar 20% do seu tempo de estudo assistindo a propaganda de jogo de aposta ou banco digital. Você não é mais um aluno, você é uma audiência cativa. Mas a tortura visual não foi suficiente. Então, eles decidiram atacar o próprio aprendizado. Antigamente, quando você errava uma questão, o aplicativo te explicava por que estava errado. Era o básico da educação, aprender com o erro. Hoje, essa função sumiu. O botão Explicar minha resposta foi trancado atrás do cadeado do Premium. A mensagem é clara e perversa. Você quer jogar? Pode ser de graça, mas se você quiser realmente entender, vai ter que pagar. O Duolingo deixou de ser um professor paciente. Ele virou um sequestrador que mantém o seu aprendizado como refém. O preço da liberdade, R$ 29,90 por mês, ou a sua sanidade mental. Se o Duolingo ataca o seu tempo, o Spotify ataca a sua paz. Quando o Spotify chegou, o acordo parecia justo: música de graça com um anúncio curto a cada 4 ou 5 músicas. Ninguém reclamava. Mas assim como o sapo na água fervendo, eles aumentaram a temperatura devagar. Se você usa a versão gratuita hoje, percebeu que a matemática mudou. Não é mais um anúncio a cada 5 músicas. Agora é 3 anúncios a cada 2 músicas. E não é só a quantidade, é a violência. Usuários relataram uma tática que beira a agressão física, a manipulação de volume. Você está ouvindo uma música tranquila, lo-fi, para dormir ou estudar. O volume está no 30. De repente, a música acaba e um anúncio de aposta esportiva grita no seu ouvido no volume máximo. Isso não é um erro técnico, é design. Eles te assustam propositalmente para garantir que você não ignore a mensagem. É um jump scare corporativo desenhado para quebrar o seu relaxamento.
E se o susto não funcionar, eles tentam te vencer pelo cansaço. Um usuário relatou ter ouvido o mesmo anúncio 50 vezes em um só dia de trabalho. O botão de "não gostei desse anúncio" é um placebo. Eles ignoram o seu clique. Por que irritar o cliente? A resposta está no relatório financeiro. 90% da receita do Spotify vem das assinaturas premium. Eles não querem que você ouça os anúncios, eles querem que você odeie os anúncios. A versão gratuita não é um produto, é uma ferramenta de tortura leve para te forçar a pagar pelo silêncio. Mas se o Spotify tortura seus ouvidos, os jogos de celular insultam a sua inteligência. Volte para 2009. O jogo mais famoso do mundo, Angry Birds, custava 99 centavos. Você pagava uma vez, recebia 300 fases, sem anúncios, o jogo era seu, para sempre. Parecia o modelo perfeito. A Rovio ficou milionária. Mas aí, alguém descobriu que jogos grátis, entupidos de anúncios e microtransações, dão 300 vezes mais lucro do que jogos pagos. Foi o fim da era da inocência. Em 2019, a Rovio deletou o Angry Birds clássico das lojas. O jogo que você comprou foi apagado da existência para te forçar a baixar a versão nova, gratuita, mas impossível de jogar sem ver um anúncio a cada derrota. Eles não querem o seu $1, eles querem a sua atenção infinita. Você joga 2 minutos, perde uma vida e tem que assistir a um comercial de 30 segundos de um jogo que nem existe. E aqui entramos na parte mais suja, a fraude aberta. Você com certeza já viu esses anúncios. O rei está morrendo, você precisa puxar o pino para salvá-lo. Você baixa o jogo esperando resolver quebra-cabeças. E o que você recebe? Um clone de Candy Crush. O jogo do anúncio não existe. Títulos gigantes como Gardenscapes e Royal Match gastam bilhões promovendo uma jogabilidade falsa. Eles mentem na cara dura para conseguir o download e depois te prendem num ciclo vicioso. O seu celular virou um outdoor de cassino. Mas toda ação gera uma reação, e as empresas esqueceram a regra número 1 da internet: não irrite a colmeia. O resultado dessa ganância desenfreada foi o nascimento do maior movimento de resistência do consumidor da história. Hoje, estima-se que 900 milhões de dispositivos no mundo usem algum tipo de bloqueador de anúncios. Não estamos falando de hackers, estamos falando da sua tia, do seu professor, de gente comum que simplesmente cansou. Isso gerou um prejuízo estimado de 50 bilhões de dólares para as empresas só em 2023. O público decidiu sabotar o modelo de negócio. E a resposta das empresas foi declarar guerra. O YouTube tentou bloquear os bloqueadores, deixar o site lento, ameaçar os usuários. Eles acharam que venceriam pela força. Mas aconteceu o contrário. A busca por melhores bloqueadores subiu 300% em uma semana. Como um desenvolvedor disse, o YouTube é movido por dinheiro, nós somos movidos pelo ódio. E na internet, o ódio é um combustível infinito. Então, para onde estamos indo? A verdade dura é que a internet grátis que nós conhecemos acabou. Ela foi assassinada pela ganância. Os aplicativos não morreram, mas eles mudaram de dono. Eles não pertencem mais aos usuários, eles pertencem aos anunciantes. Nós estamos presos num ciclo vicioso. Eles pioram o serviço para nos forçar a pagar e nós usamos bloqueadores para tentar sobreviver. O sonho da tecnologia utópica dos anos 2010 virou um campo de batalha distópico, onde a sua atenção é a mercadoria e a sua paciência é o preço. Talvez a única forma de vencer esse jogo seja parar de jogar.